Muito bem, pessoal. Gratidão, parabéns aos nossos membros. E agora chegamos ao momento esperado e polêmico e duvidoso da noite, né? Mais uma novidade, mais uma lei, tanta lei nesse país, nesse mundo, né? Que às vezes, hoje mesmo, tinham as pessoas falando para mim: é verdade? Está funcionando? Vai funcionar? Será que é real? Vão multar? Então, nós trouxemos aí hoje especialistas para falar sobre isso para nós. Sobre os reflexos da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Muita gente não sabe nem o que é isso, né? E suas aplicações no mercado condominial. Então, as pessoas estão achando que isso é válido só lá para as empresas, né? O condomínio é uma empresa, aliás, uma grande empresa. O que a nova lei muda na rotina dos condomínios, prestadores de serviços e administradoras? Então, vamos lá. Gente, continuam os microfones desligados e as perguntas podem ser feitas no chat, tá? Se tiverem perguntas no final, nós vamos fazê-las aos palestrantes, que eu já convido aí para compor a nossa sala, o Roberto Falcão, que é o nosso palestrante advogado especialista em LGPD, pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil, pós-graduado em Políticas, Estratégias e Direito Penal Militar. Olha, esse homem é pouco não, gente. Cursou Crimes Digitais pela Escola Superior de Advocacia e Contrato de confidencialidade. Isso é importante. Hoje a gente pega muito contrato nesse sentido. Pela Universidade Mackenzie. E o Alessandro Fernandes, que também hoje faz parte da nossa equipe, né? É um privilégio, um orgulho ter o Alessandro aí conosco, que é especialista em inovação condominial, sócio fundador da ConnectCom, pós-graduado em gestão de negócios pelo SENAC, pós-graduado em gestão e projetos digitais pelo SENAC. Graduado também, a última linha não aparece para mim, gente. Tem alguma coisa aí, mas que não aparece aqui. Graduado em Design Digital na Universidade Anhembi Morumbi. Muito bem, gratidão, Paulo. Então, já e não falta é faculdade, Rosi. Muita faculdade para esse homem. Então, são dois aí conhecedores de leis, né? Pós-graduados com conhecimento na área condominial, que é muito importante também. A sala é de vocês. Roberto Falcão já está preparado aí. Peço que cronometre aí o seu tempo. E a sala é sua, Roberto Falcão. Gratidão. Pode dar início nos seus slides. Esse aqui, tá, Paulo? Eu vou comandar ou o Paulo vai comandar? Vê se você consegue trocar os slides aí, Falcão. Tá. Passei o comando para você. Deixa eu ver aqui. Senão eu troco aqui para você. Não, tudo bem. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar. Não, acho que melhor você fazer por aí, porque eu não estou conseguindo... Só vai falando aqui para mim, eu troco. Tá bom, eu te aviso, então. Boa noite a todos. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade, né, de falar sobre essa lei nova que está no mercado, tá? Pode trocar já a próxima, Paulo. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi criada em agosto de 2018. E o legislador deu um tempo de 2 anos para que as empresas pudessem se adaptar. Algumas se adequaram, outras estão no começo, outras estão no meio, outras estão no fim, algumas nem começaram ainda, como a própria Rosi falou, tem muita gente que nem sabe. Essa lei veio regular o tratamento dos dados, porque havia muitos usos, abusos e alguns usos até ilícitos dos nossos dados, né? E ela veio tratar os dados pessoais online e offline com privacidade, transparência e segurança. O importante que nós temos que saber aqui é que dados pessoais não são apenas uma métrica. Dados pessoais, por trás de um dado pessoal, existe um ser humano, uma pessoa que somos nós. Mas quem são os titulares dos dados pessoais? Por trás dos dados pessoais são todas as pessoas físicas, né?
E o que é o tratamento? O tratamento de dados é tudo aquilo que possa ser feito com o dado, como coletar, armazenar, processar, excluir e retificar. O próximo, por gentileza, Paulo. Um dado pessoal é aquele que identifica e pode identificar uma pessoa. A lei trouxe duas classificações desses dados. Um são os dados identificados e outro são os dados identificáveis. Os dados identificados são aqueles que nós conhecemos como nome, CPF, RG. E os dados identificáveis são aqueles que nós não temos essas informações, porém, numa conjunção de dados, podemos chegar a uma pessoa. Por exemplo, se eu disser para os senhores e senhoras, a rainha dos baixinhos, todo mundo vai pensar na Xuxa. Se eu disser para os senhores 3 dados, um homem negro e que foi presidente dos Estados Unidos, com certeza, todo mundo vai pensar em Barack Obama. Então, esses dados ajudam a chegar até uma pessoa. Na verdade, inclui-se nesse meio também, por exemplo, o IP do computador, o e-mail do celular, tudo são dados identificáveis. O próximo, Paulo, por gentileza. Os dados são classificados em 3 tipos. Os dados comuns, que são esses que nós conhecemos, né? Os dados de crianças e adolescentes. A lei trouxe um tratamento especial para as crianças e adolescentes, lembrando que a criança é aquela até 12 anos incompleto e adolescente 12 a 18, baseado no ECA, em que a coleta de dados agora só é permitida com a presença dos pais, autorização dos pais, outro responsável. Depois nós temos os dados sensíveis. Dados sensíveis são aqueles dados que podem trazer um constrangimento, um preconceito, um mal-estar, né? Entre eles nós podemos citar a etnia, a orientação sexual, a religião, a filiação sindical, partidária e dados de saúde. E dentro desses dados de saúde, nós temos os dados ultrassensíveis, que são os dados genéticos e biométricos, que dizem respeito ao nosso universo de condomínios e seus parceiros, né? Que são desde a digital, a íris, reconhecimento de face, até o andar, né? Esses dados exigem um cuidado muito maior quando forem coletados, tratados e protegidos. O próximo, por gentileza, Paulo. Bom, e a quem se aplica a lei? A lei se aplica à pessoa física com fins lucrativos e a toda pessoa jurídica de direito público ou privado. Vamos imaginar que você, de repente, resolva fazer uma festa na sua casa e contate seus convidados através do mundo dos convites, através do endereço deles, e-mail. Se você não tem fim lucrativo, você não tem que se sujeitar aos ditames da lei. Agora, se você, por exemplo, aluga um salão, contrata garçom, contrata segurança, contrata um DJ e cobra na portaria, né, você tem que atender ao que a lei determina. E a todas as pessoas jurídicas de direito privado. Mas e o condomínio? Se nós formos verificar o artigo 44 do Código Civil, esse artigo ele traz a relação de todas as pessoas jurídicas de direito privado. E o condomínio não consta dessa relação. Mas o condomínio ele tem que se submeter à lei porque ele compartilha dados, os dados dos seus condôminos com seus parceiros. Essa é a razão principal que dá essa sustentação para a lei e os condomínios. A próxima, Paulo. Essa reportagem, que é do Globo, do dia 6 de setembro de 2020, vem ratificar o que eu estou dizendo, né? Que a lei também vale para os condomínios. Nessa reportagem, eles, além de falarem sobre os dados que devem ser compartilhados, devem ter cuidado com eles, eles também falam sobre os treinamentos que os porteiros, que os atendentes devem ter, porque serão questionados pelos titulares de dados. E também fala sobre os contratos que devem existir entre as empresas participantes, de modo que porque elas trabalham sempre em conjunto, tanto o condomínio quanto os seus parceiros nesse compartilhamento de dados, né? Próximo, Paulo, por gentileza. Aqui o que nós temos são os princípios, né? Esses princípios, o que eles são? Eles são os pilares norteadores da lei, né? São regras que devem ser observadas quando você for coletar dados, for tratar dados. O primeiro deles é a finalidade.
Ou seja, um tratamento de dados só pode ser feito com uma finalidade específica, não pode ser mais genérica. O princípio da necessidade, ele diz respeito a você coletar o mínimo necessário para você executar a sua intenção. Por exemplo, se você tem que mandar um e-mail para alguém, você não precisa coletar nome, endereço, CPF, RG. Você só precisa do nome da pessoa e o endereço de e-mail. O próximo que nós temos é o da adequação. A adequação era um balanço entre a finalidade e a necessidade. Por exemplo, imagine os senhores e senhoras aqueles aplicativos que são usados nos condomínios, que servem para abrir o portão de entrada, a garagem ou até acesso às câmeras. Você não precisaria permitir que ele tivesse acesso às suas fotos, ou mesmo à sua geolocalização. Agora, se é um aplicativo do Uber, é adequado que tenha essa geolocalização, porque ele precisa disso para poder te levar do ponto A para o ponto B. A outra diz respeito ao livre acesso. O titular tem que ter um livre acesso de maneira simples, gratuita e sem barreiras. Na sequência, nós temos a qualidade dos dados. A qualidade dos dados diz respeito que os dados devem estar sempre corretos, os bancos de dados devem estar atualizados, porque uma inexatidão nesses bancos pode gerar danos aos titulares, que são o foco de toda a lei. Temos também a transparência. A transparência, ela diz respeito às medidas técnicas e administrativas que você explica do jeito que estão trabalhados esses dados, do jeito que eles são manuseados, do jeito que eles são compartilhados, porque você, com isso, traz confiança e credibilidade. E a segurança também são essas medidas técnicas que visam proteger os dados, os acessos não autorizados, ou acidentais, ou lícitos ou ilícitos. Por exemplo, um colaborador apaga acidentalmente um banco de dados, rasga um documento ou envia um e-mail para um remetente errado. 54% dos acidentes que nós temos com dados são causados por ameaças internas. Então, não é justamente aquela que a gente sempre pensa que o hacker invadiu o sistema. Isso é ocasionado por ameaças internas. O próximo, Paulo, por favor. Assim, todo coleta de dados, todo tratamento de dados, ele deve ser feito em cima de uma base legal. Né? Mas o que são as bases legais? As bases legais são 10 hipóteses, né, que permitem e autorizam o tratamento dos dados. Elas são 10, mas vou falar somente 5, que é que dizem mais respeito ao nosso universo, o foco da nossa palestra. O primeiro deles é o consentimento. É importante desmistificar, porque eu tenho ouvido por aí muita gente dizendo, olha, eu vou pegar o consentimento de todo mundo e estou resolvendo o meu problema. Não é bem assim. Até porque o consentimento deve ser livre, específico e ter uma finalidade, como eu disse, e ser inequívoco. A pessoa não pode ter dúvida sobre o que ela está consentindo. E, ao mesmo tempo, o consentimento é uma base legal muito frágil, porque mais na frente, quando eu falar sobre os direitos dos titulares, ele pode ser negado a qualquer momento, ele pode ser retirado esse consentimento. A próxima base legal que nós temos é a obrigação legal. A obrigação legal diz respeito à lei te obrigar a tratar dados, né? Baseado no regulamento, na própria lei, em portarias e instruções normativas. Um exemplo que eu posso dar para os senhores é o e-social, né, em que nós compartilhamos as informações com o Estado. Depois nós temos a execução de contrato, que é a que diz mais respeito aos condomínios e aos seus parceiros. A execução de contrato, ela legitima o tratamento para se cumprir uma obrigação contratual de portaria remota, administradora de condomínio, que justamente é que justifica o compartilhamento para emissão de boletos, por exemplo. O titular deve saber sempre o que são feitos com os seus dados e qual a finalidade. Nós temos também o exercício regular de direito. O exercício regular de direito diz respeito ao direito de recorrer à justiça num processo que seja judicial, arbitral ou administrativo. É ela que legitima, por exemplo, o departamento jurídico a cobrar na justiça um condômino inadimplente, compartilhar com a justiça esses dados sem pedir o consentimento.
E, por último, nós temos o legítimo interesse. O legítimo interesse é aquele que é o interesse de tratar dados para o benefício do meu negócio. Pode parecer que, muitas vezes, podemos usar e falar tudo é legítimo interesse do meu negócio. Não é bem assim, porque para você se utilizar do legítimo interesse, você precisa passar por um teste que nós fazemos na implementação de 3 fases, que eu não vou citar agora, porque ela se aplica só a cada o caso concreto e porque também é longa. Mas eu posso dar um exemplo para os senhores. Por exemplo, a portaria de um prédio, um condomínio comercial, ou mesmo condomínio comum, edilício, quando a pessoa vai entrar, você vai solicitar os dados dessa pessoa. Você não pode pedir o consentimento, ela pode negar o consentimento, e ao mesmo tempo você não vai deixar ela entrar. Então, o legítimo interesse que você tem é o interesse da segurança. É isso que legitima você coletar esses dados, né? O próximo, por gentileza, Paulo. Aqui nós falamos sobre os direitos dos titulares, né? O direito dos titulares são aqueles que a lei trouxe, eles têm direito à informação clara e precisa e facilmente acessível, né? Nós temos o primeiro direito de titulares, que é o direito da confirmação. A confirmação é aquela que ele tem o direito de entrar em contato com a empresa para confirmar se, por acaso, ele tem dados dessa pessoa, né? O próximo que nós temos é o acesso. Se, por acaso, confirmar que esse acesso existe, né, você pode perguntar quais são esses dados. Importante lembrar que tanto a confirmação quanto o acesso são os únicos direitos dos titulares que têm um prazo para ser atendido, que é de 15 dias. Você tendo esses acessos e essa confirmação, você pode pedir uma retificação ou uma atualização. Você pode pedir uma eliminação. E você pode pedir também uma anonimização. O que é anonimização? A anonimização é quando você trata os dados eliminando os nomes da pessoa, nome, tudo que possa identificá-la. Por exemplo, se eu desejo saber quantas advogadas eu tenho de 25 a 30 anos na OAB de São Bernardo, eu recebo essa relação sem o nome dela, sem identificação de nenhuma, e posso fazer estatística, saber quantos advogados eu tenho de 25 a 30 anos na OAB de São Bernardo. O outro é a revogação de sentimento, como eu já havia falado para os senhores. Ele pode ser revogado a qualquer momento. O outro direito é o da oposição. Você pode se opor a um tratamento que você julgar inadequado. Temos também o do compartilhamento, em que você tem que saber, ele tem o direito de saber com quem são compartilhados os seus dados, de que maneira são compartilhados e qual a razão disso. Temos também a portabilidade, que é equivalente ao que ocorre com as empresas de telefonia. Você pode pedir a portabilidade dos seus dados. Geralmente, essa portabilidade é usada muito em convênios médicos. No convênio médico, você solicita que seus dados sejam transferidos para outra empresa. E, por último, nós temos a revisão de decisão automatizada. A revisão de decisão automatizada, ela diz respeito a essas máquinas de inteligência artificial. Vamos supor que você deseje obter um empréstimo no banco. E você entra naqueles aplicativos, preenche seus dados, e você tem negado essa possibilidade porque você tem um protesto e o seu salário não é compatível. Só que o protesto não existe mais, tá? E o seu salário foi atualizado, foi aumentado. Então, você pode pedir essa revisão. Ok? A próxima, Paulo, por gentileza. Todas as empresas devem atender aos titulares com um canal exclusivo. Por que razão? Porque algumas empresas estão recebendo essas solicitações através do saque. E muitas vezes essas informações ficam perdidas. Como eu lembrei aos senhores, a confirmação e o acesso têm um prazo de 15 dias para serem atendidos. Daí a razão deles terem um canal exclusivo. Por isso que é interessante que isso ocorra. A lei também nos trouxe os agentes de tratamento, que são o controlador e o operador. O controlador, deixa eu beber uma água aqui rapidinho. O controlador é aquele que determina
o tratamento de dados, quem vai tratar esses dados e quais os dados serão tratados. E o operador, consequentemente, é aquele que opera os dados, né, faz o tratamento, a mando do controlador. Nesse caso, nós temos a figura do condomínio e do prestador de serviço. Importante relembrar que o controlador ele tem uma importância muito grande, porque ele tem a responsabilidade na escolha dos seus operadores. Nós aconselhamos muitas vezes nessa fase agora que o controlador questione através de documentos em que fase que se encontra a adequação dessas empresas. Porque a lei é para todos. Os operadores, consequentemente, estando nesses estágios, informar o controlador do que está acontecendo. Uma outra coisa que acontece é que o controlador, muitas vezes, quando há um incidente de dados, o controlador é um dos primeiros a ser culpado por titulares, porque ele considera que o controlador não teve uma escolha ideal para o seu operador. Não quero aqui colocar nada a respeito de uma empresa com relação a outra, mas sim só a opinião dos titulares, né? E é importante ressaltar também que tanto o controlador quanto o operador eles têm responsabilidade solidária. Então, se por acaso acontecer algum problema e eles não tiverem condição de reportar por que razão aconteceu isso, não ter toda a documentação, porque acidentes acontecem, ninguém tem um controle 100% para evitar problemas nesse sentido. Mas, tendo bem consubstanciado com os documentos que são gerados, os relatórios, todo o processo de adequação, você pode minimizar essas situações. Agora, se o operador, de repente, não se adequa, e o controlador sabe disso, né, e ele não toma uma providência nesse sentido, se houver uma fiscalização, um incidente, esse operador será penalizado por não estar adequado, né, e o controlador também, por sua vez, por não ter o cuidado de cobrar esse operador e, ao mesmo tempo, ele sabendo disso, continuou. A próxima, Paulo, por gentileza. Nós temos aqui a figura do encarregado de dados. É uma profissão nova que a lei trouxe. Eu coloquei essa palavra DPO a título de curiosidade, os senhores ficarem sabendo, porque esse termo DPO ele vem da Lei de Proteção de Dados Europeia, que significa literalmente oficial de proteção de dados, ou seja, é a mesma coisa. É mais a título de curiosidade, caso os senhores escutem essa expressão. DPO é a mesma de encarregado de dados. O DPO tem uma função de ser o canal de comunicação entre os titulares de dados e a empresa ou o condomínio. Ele tem que ter uma informação destacada, como poder chegar até ele, tem que saber ter o nome dele colocado em destaque também nos sites, porque é ele que vai receber as solicitações dos titulares de dados. Ele também deve ter conhecimentos profundos sobre a lei e, ao mesmo tempo, ele ter conhecimentos de TI também, né? Porque ele tem controle sobre esses fluxos, né? Às vezes nós implementamos um processo numa empresa e na teoria está ótimo, né? Mas na prática não funciona. É justamente que ele entra nesse contexto também para cuidar dessa parte, ver se as coisas estão funcionando. Ele também é o canal de comunicação com a Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Em caso de uma fiscalização, é ele que vai atender a agência e explicar o porquê que aconteceu, apresentar os documentos, mostrando que a empresa está bem adequada, que tomou todos os cuidados necessários para que não ocorresse um incidente. Porém, como eu disse aos senhores, nada é impossível, mas ele tem que estar bem documentado e é ele que vai fazer esse canal de comunicação entre os titulares de dados e a Agência Nacional de Proteção de Dados. O próximo, Paulo. Aqui nós vamos falar sobre a Agência Nacional de Proteção de Dados. Ela é uma agência nos mesmos moldes, uma agência reguladora, nos mesmos moldes da Anatel, da Anvisa. E ela tem por objetivo dar suporte, orientar e aconselhar as empresas, os condomínios, e, por último, fiscalizar. E ela também fiscaliza dados pessoais online e offline. Nós temos aqui as sanções que podem ocorrer. Antes de qualquer coisa, eu preciso avisar os senhores que
A Agência Nacional de Proteção de Dados ela foi, por decreto, criada agora em agosto de 2020, e estão sendo nomeados os componentes da agência. Ela não está estabelecida ainda. E as sanções só vão começar a ocorrer a partir de agosto de 2021. Mas a própria lei diz que, em situações que possam ocorrer no presente, pode-se usar os meios de defesa do Código do Consumidor, PROCON, Ministério Público e até os advogados entrando com ação, como já está acontecendo. As sanções são, primeiro, a advertência. A advertência ela diz respeito quando há uma irregularidade, a NPD vê essa irregularidade e dá um tempo para que ela seja corrigida. A outra sanção que nós temos é a publicização. A publicização é uma penalidade em que a empresa é exposta porque os dados vazaram e quais foram as posturas que ela tomou. Isso não é uma coisa realmente muito boa que pode causar problemas na sua imagem. Por último, nós temos o bloqueio, né, de dados, a eliminação deles, pode haver uma suspensão parcial e, por fim, as multas. As multas elas podem vir desde 2% do faturamento bruto até o valor limite de 50 milhões. Né? E podem ser diárias. Tá? O próximo, Paulo, por gentileza. Aqui já termina a nossa apresentação. São algumas vantagens que a lei traz para a adequação, que é a confiabilidade da marca, né? Porque não só as empresas se favorecem com isso, com o tratamento de dados cuidadoso, como o próprio condômino se sente mais confortável por saber que os seus dados são bem cuidados pela administração, pelo síndico. Isso também traz fruto para a organização, uma otimização desses fluxos e a consequente redução de custos. A valorização da segurança cibernética também traz esse conforto de saber que estão bem protegidos, tanto na parte online como nos processos administrativos da parte offline. Constrói relações mais transparentes e nós sabemos que as empresas que cuidam bem dos dados são bem vistas no mercado. Eu sempre digo que é interessante nós observarmos o site da Proteste, mesmo da Reclame Aqui, onde as empresas têm um cuidado muito grande com relação ao Código do Consumidor. Nós vemos isso. E está acontecendo a mesma coisa com a LGPD. Se os senhores verificarem, já estão ocorrendo situações com relação à lei, né, nesses dois sites. O próximo, Paulo. E para finalizar, eu gosto de lembrar sempre essa frase. Ao atender os requisitos da LGPD, as organizações não estão somente adotando medidas para cumprir a lei, mas sim conquistando a confiança dos indivíduos. O Rony Weishoff, além de ser o fundador e vice-presidente da Associação Brasileira de Proteção de Dados, foi um dos criadores da LGPD e participou desde 2010 das audiências públicas. Acho que acabou agora, eu só gostaria de terminar. Pode tirar a tela do ar, Paulo, por gentileza? Ok. Tá. Eu gostaria de lembrar aos senhores que as empresas dos condomínios têm que estar preparados para responder às solicitações dos condôminos, ex-condôminos, ex-empregados e colaboradores. Tipo assim, quais são os dados coletados? Como eles são armazenados? Quais os cuidados com os dados biométricos, dados de visitantes? Isso é muito importante. E outra coisa que eu gostaria de ressaltar para finalizar é que não se deve acreditar em milagres. Eu tenho visto no mercado empresas que prometem adequação em 7 dias, em 24 horas. É claro que cada caso é um caso, mas eu acho importante que os senhores não acreditem em milagres, porque a coisa não funciona desse jeito. É todo um processo, é toda uma mudança de cultura que a lei traz. É uma coisa nova, vai causar uma revolução na nossa maneira de pensar. E, para terminar, a outra coisa. Algumas empresas acham que mudar a política de privacidade e os termos de uso resolveu-se o problema. Também não é. Como disse para os senhores, é um processo, é uma mudança de cultura. E, para terminar de vez, eu gostaria de indicar 2 filmes para os senhores, né? 2 documentários que tratam sobre a proteção de dados. Um deles, que é o Dilema das Redes, eu não sei se vocês já ouviram falar, que está bombando na Netflix,
E um pequeno spoiler, ela é um documentário com declarações, depoimentos de executivos, ex-executivos das grandes empresas de tecnologia, tipo Google, Amazon, Facebook. E o outro chama-se Privacidade Hackeada, que também está no Netflix. O Privacidade Hackeada trata do caso da Cambridge Analytica. Para vocês poderem entender, o que acontece é o seguinte: a Cambridge Analytica é uma empresa inglesa que se utilizou de dados do Facebook, concedido gratuitamente e com consentimento do Facebook, e passou a manipular esses dados e utilizar esses dados influenciando pessoas, chegando a ponto de influenciar a eleição do Donald Trump em 2016. O Facebook, por ter não tido cuidado com seus dados, e por ser o controlador, ele foi multado em 6 bilhões de dólares e teve uma perda de mercado, né, nas bolsas de 120 bilhões de dólares. E a Cambridge Analytica foi fechada. Tá? Eu espero que eu tenha sido esclarecedor para os senhores. Tá? Estou à disposição para responder todas as perguntas que me forem feitas. Se não houver um tempo hábil para respondê-las aqui na nossa palestra, eu pediria que me fossem enviadas através do meu e-mail ou mesmo do meu Instagram. E prometo respondê-las todas. Algumas talvez não possa responder, porque, como eu disse, existem algumas lacunas que a própria ANPD vai ter que regulamentar. Ok? Muitíssimo obrigado. Uma boa noite para vocês. Gratidão, Falcão. Gratidão imensa. Nossa, muito conteúdo, muita coisa, gente. Bom, vamos dar seguimento ao Alessandro e depois, ao final, a gente faz as perguntas de uma vez. Acho que fica melhor, né? Então, vamos lá, Alessandro, está preparado? Boa noite a todos, espero que estejam me ouvindo. Estamos preparados. Parabéns, Falcão, excelente palestra. Obrigado. Bom, Paulo, posso compartilhar a apresentação aqui já? Tá ok, então, vamos lá. Legal, espero que vocês estejam vendo minha apresentação. Então, dando sequência à brilhante apresentação do Roberto Falcão, vamos agora falar sobre uma parte do todo, que é a parte de tecnologia. Então, vocês puderam conferir aí que algumas das providências que os condomínios, não só os condomínios, mas as administradoras de condomínio também, né, como operadoras dos dados dos condomínios, vão ter que responder quais dados devem ser protegidos, onde esses dados estão armazenados, quem tem acesso a esses dados, como e quando, como provar que os dados estão sendo monitorados e protegidos, né, olhando para uma camada aí mais de segurança, com quem esses dados são compartilhados, será que a gente tem colaboradores com notebook acessando os dados de alguma LAN house? Como descobrir rapidamente se houve algum vazamento? Então, vocês têm uma foto aqui do famigerado livro de ocorrências da portaria. Será que se eu rasgar alguma página eu consigo ter um backup, eu ter um restore? Então, por que agora a governança de dados e a segurança da informação é indispensável? Então, os síndicos que estão na portaria aí com caderno de ocorrência, caderno de aviso de encomenda, peço que tenham um cuidado maior, né? Porque quando a gente está falando de tecnologia e mobilidade, ainda mais agora em um momento super delicado, que é essa pandemia maluca aí que a gente está enfrentando, a gente pretende diminuir, sim, a aglomeração ou necessidade de situações presenciais. A gente também pode, com a tecnologia e com a mobilidade, eliminar definitivamente os controles amadores, né? E quando a gente fala em controle amador, é justamente planilhas soltas que ninguém tem dono, e-mails avulsos, né? Situações escritas em lousa, situações escritas em cadernos. Nós podemos também eliminar definitivamente os acessos não autorizados, né? Então, eu, como morador, posso ir lá na portaria agora, pegar o caderno da ocorrência e sair andando com ele embaixo do braço. Acho até que eu consigo facilmente fazer isso aqui no condomínio que eu moro. Podemos também eliminar definitivamente injúria, calúnias e difamações em canais não oficiais. Então, aqueles síndicos que têm e motivam
o grupo de WhatsApp, né, com moradores e até mesmo com o corpo diretivo. Cuidado, porque vocês não têm controle sobre a continuidade dessa ferramenta. E, gente, o que não é controlado não pode ser gerenciado, né? Então, quando a gente fala em um canal oficial de comunicação, a gente está promovendo aí um melhor controle da governança de dados do condomínio, né? Então, a gente está falando de dados pessoais, a gente está colocando agora nos ombros do nosso síndico, que já é um profissional multidisciplinar por natureza, mais essa responsabilidade, que é a governança dos dados, né? Com isso, a gente consegue dar garantias de privacidade aos titulares dos dados e, em uma eventual troca de administradora ou troca de gestão, ou mesmo troca de condomínio pelo morador, o morador vai morar em outro condomínio, ele consegue ter mais facilmente uma portabilidade dos seus dados, haja vista que quando você vai morar em um condomínio e lá tem um sistema, você precisa cadastrar diversos dados, como seus dados pessoais, dados dos moradores, veículos, visitantes, colaboradores, muitas vezes exames médicos para quem acessa a piscina, academia e por aí vai, tá? A gente está falando também de auditoria. Então, em uma eventual troca de síndico, de gestores de um condomínio, você precisa também comprovar os seus atendimentos em uma eventual caso de justiça, uma eventual notificação legal. Então, se você tem tudo isso arquivado digitalmente, facilita o trabalho do síndico e dos novos gestores que assumam o condomínio também. Legado. Então, na nossa vida adulta, a maturidade vem com a responsabilidade. Se você tem um melhor controle sobre os dados dos seus clientes, que são os moradores do condomínio, você consegue deixar, né, esses dados seguros como um legado para as próximas gerações de moradores, né? Ninguém é eterno, ninguém vive para sempre, ninguém vai administrar condomínio para sempre. Então, hoje, por exemplo, discute-se muito algumas questões de tecnologia no interior de São Paulo, na Baixada Santista também, onde a gente tem um público numeroso aí de pessoas da melhor idade. E muitas vezes esse público numeroso da melhor idade é um pouco reticente com tecnologia, mas eles precisam pensar, e os gestores também, que amanhã são os filhos, são os netos, é a geração alfa que está usando aquele condomínio. E não mais importante do que os outros itens é a questão da segurança, né? Quando você tem condições de controlar os acessos, condições de backup, condições de gerar relatórios dos usos, né? Dos espaços sociais e de quem entra e sai pela portaria, através de um canal digital, você está promovendo a segurança também. Então, dito isto, por que agora a tecnologia é indispensável? Eu estou colocando para vocês aí uma comprovação onde a gente implantou, né, todo o nosso sistema, tanto do portal, do aplicativo, como integração da portaria com o portal e com controles de acesso também. Então, esse condomínio fez uma transformação muito bacana, fez uma transformação digital com capacitação dos colaboradores, e onde você via cadernos, situações anotadas em lousas, hoje você tem o digital controlando. Então, aqui nessa foto, você tem aí o registro digital de uma entrega de encomenda. Então, como funciona? Em vez de alguém ir na portaria dizendo que tem o direito de retirar aquela encomenda por outro, assinando de qualquer forma em algum caderno, o morador responsável pela unidade, que já tem o login e senha no canal oficial do condomínio, recebe um token único, exclusivo. Ele, com esse token, vai até a portaria, o porteiro está com um tablet fixado ao lado do local onde ele entrega a encomenda, e ele vai se certificar de digitar o token correto para registrar a entrega da encomenda digitalmente. Então, com isso, a gente elimina, né, as probabilidades de erro e confusões com uma assinatura
que muitas vezes nem é legível, tá? Então, você tem o registro digital de ocorrências também, e aí você pode eliminar falsas identidades, né? Elimina a possibilidade de falta de rastreamento. Se alguém perguntar quem retirou a encomenda daquela unidade tal dia e tal hora, a gente vai ter uma condição de segurança melhor para identificar isso. O porteiro consegue ter uma auditoria em tempo real também de todas as entregas e ocorrências que aconteceram, não no seu turno, mas em turnos anteriores também. E isso é muito importante para o porteiro, especialmente aquele de condomínio clube, que não tem pouca demanda, né, no dia a dia. Economia também é importante. Então, se você fizer uma conta rápida de quantos caderninhos um condomínio clube utiliza por mês, você vai entender que, mais do que uma redução de custo, o síndico consegue otimizar processos e otimizar investimentos através da tecnologia. Sustentabilidade, né? Quando a gente fala de digital, a gente está matando menos árvore, por assim dizer, né? A gente está contribuindo também com redução do carbono no meio ambiente e entendemos que está enterrado e sacramentado os cadernos e livros nesse atual momento com a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, aqui eu vou colocar para vocês uma amostra de como a tecnologia, através do sistema ConnectCom, pode facilitar a adequação do condomínio à LGPD. Você tem uma tela aqui, que é cadastro das unidades, onde o síndico pode verificar de uma forma completamente segura tudo que tem dentro da unidade. Ele consegue ver tudo que tem nas garagens, ele tem um histórico da troca das unidades. Então, quando o condomínio é implantado, ele tem um proprietário, e aí depois tem outro proprietário, tem outro locatário, tem outro proprietário, e assim sucessivamente. Nosso sistema ele guarda todo esse histórico para que, se você precisar revisitar com segurança quem morou ou ocupou a unidade há 10 anos atrás, você tem esses dados pessoais protegidos no canal oficial de comunicação do condomínio. Ex-proprietários, ex-locatários. Então, aqui você vê na tela um botão perfil atual da unidade, onde o síndico tem acesso ao cadastro, não mais em papel. Não é qualquer um que tem mais esse acesso. Você tem um botão aqui, por exemplo, gerenciar unidade, onde você pode promover o bloqueio e criar um novo acesso para os novos ocupantes da unidade. E aí o sistema automaticamente envia um aviso já explicando a LGPD, tá? O consentimento, está tudo embutido já. Documentos da unidade. Então, um canal privativo onde o síndico pode acessar exame médico, fotos, dados biométricos, né? Porque ele é o responsável aí pela governança dos dados do condomínio. Somente ele, em um canal privativo, tá? Então, a gente está promovendo também a eliminação de troca de e-mails. E aqui embaixo, eu estou olhando, 99% dos cadastros estão concluídos. Então, isso me dá um indicador também para que eu possa atuar promovendo uma comunicação com os moradores para que eles mantenham os cadastros atualizados, né? Como o Falcão falou, a segurança do condomínio está em questão, tá bom? Olhando para os dados dos titulares, né? Que são os responsáveis pelas unidades dentro do sistema, então você tem aí uma telinha onde o próprio morador tem livre acesso para atualizar esses dados, né? Então, moradores, colaboradores, visitantes, veículos, animais, documentos, contatos, opções de recebimento de mensagem. Então, dessa forma, a gente facilita com que o condomínio se adeque à Lei Geral de Proteção de Dados também, né? Então, você tem aqui, RG, CPF, você tem fotos dos colaboradores que entram e saem do condomínio, você tem morador menor de idade. Então, através dessa interface, o síndico pode estar fazendo uma gestão aí mais prática, né? Uma outra particularidade do nosso sistema, atuando como uma ferramenta aí na adequação da lei geral para o síndico, para o condomínio, é a questão da ciência, né, da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, na tela de atualização do cadastro, o responsável pela unidade, seja ele proprietário ou locatário, ele tem esse checkbox de ciência e consentimento, né? Então, uma vez que a gente está prestando uma atenção à comunicação para o responsável pela unidade
já é um pontinho ali para o síndico, né? Em razão de ele não estar comunicando que o condomínio tem essa questão de direito, coleta dos dados pessoais para a segurança do condomínio. Com um link aqui para a lei, tá? Então, a gente deixa bem claro que após a conclusão, os dados do cadastro dessa unidade serão atualizados e é permitido apenas um cadastro principal por unidade, seja proprietário ou locatário, para que a gente possa identificar quem que é o responsável pela unidade. Então, a gente está falando aqui do consentimento. Falando um pouquinho sobre como que o síndico pode se comunicar de uma forma segura, né? Então, a gente tem essa parte aí também de mensageria, onde o síndico pode enviar disparos e com auditoria de entrega e leitura através da própria plataforma. O síndico também pode coletar opiniões dos moradores com segurança, né? Definindo categorias, identificando quais respostas foram mais votadas através de uma enquete, que pode ajudar o síndico também a ter mais ferramentas para uma tomada de decisão em uma assembleia. Perguntas e respostas sobre a gestão do condomínio, que são respondidos por e-mails, né? Então, muitos síndicos ainda têm lá um e-mail @gmail, que depois de 3, 4, 5 anos fica muito complicado passar todo o backup para os próximos gestores. Quando o síndico ele contrata um canal oficial de comunicação próprio do condomínio, independente da administradora, ele está atendendo também o artigo 225 do Código Civil Brasileiro, que é toda comunicação eletrônica faz prova legal. E isso é muito importante, porque através de um canal oficial de comunicação, o síndico tem todo o respaldo legal e jurídico para futuras auditorias, né? Então, em uma eventual troca de gestão, ele já passa a bola redonda e deixa um legado para os próximos gestores terem condições de continuarem a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, aqui vocês estão vendo uma tela onde o morador abriu um chamado e o síndico está respondendo dentro de um SLA. Falando um pouquinho na portaria, onde tem lá dados sensíveis, né? Visitantes, prestadores de serviço, trocas de turno dos porteiros. Então, é importante também que toda consulta dos agendamentos das unidades, consulta dos dados das unidades, apresentem somente as informações adequadas àquele momento. Então, quando o porteiro vai acessar os dados de uma unidade, não é mais interessante que mostre, em um primeiro momento, o nome completo do responsável pela unidade. Então, só mostra o primeiro nome. Se o porteiro desejar ver o nome completo, a gente vai ter uma auditoria no clique para saber por que o porteiro exibiu o nome completo, tá? Então, a gente está trabalhando com a anonimização também dos dados. E aí, não mais importante, mas estamos falando também sobre os avisos de encomenda, né? Quando o porteiro ele seleciona um determinado destinatário para receber um aviso de encomenda, essa informação também vai pelo aplicativo, né, para que o próprio usuário receba o aviso de encomenda e não o responsável pela unidade. Então, a gente está conversando diretamente com quem precisa e somente quem precisa receber essa informação, tá? E aí, vocês estão vendo aqui as fotos, né, na nossa interface, então, onde a gente consegue fazer uma busca aqui, determinando também a invisibilidade ou visibilidade dos documentos dos entrantes ao condomínio, né? Seja visitantes ou prestadores de serviço. Bom, para finalizar aqui, é muito importante, então, que o síndico tenha os relatórios, né? Então, o nosso sistema ele apresenta diversos relatórios que vão poder dar comprovações, né, ao síndico sobre o tratamento dos dados que ele está propondo ao condomínio, tá? Quando a gente faz esse trabalho de transformação digital, o síndico também consegue ter mais ferramentas para ele entender o que tem dentro do condomínio dele. Então, estou mostrando para vocês um exemplo
a partir da qualidade e da quantidade dos cadastros dos moradores, o síndico consegue ter essa visão. Poxa, eu não sabia que no meu condomínio eu tenho 35 moradores acima de 59 anos. Não sabia que no meu condomínio eu tenho X moradores menores de idade. Então, para que o síndico consiga estar em um movimento de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, ele precisa saber o que tem dentro da unidade. Cada unidade, ele precisa saber quais são os veículos, colaboradores e até mesmo os pets dos condomínios, né? Para que ele possa trazer situações de comunicação e sinalização adequados a esse público-alvo. Então, meus amigos, aqui está uma ponta do iceberg, né, que a gente agradece por poder compartilhar com vocês. O caminho da adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, ela envolve capacitação contínua da equipe do condomínio, envolve processos atualizados e tecnologia também. Permaneço à disposição para qualquer dúvida e agradeço a oportunidade a todos os presentes. Muito obrigado. Gratidão e parabéns pela palestra, pelo excelente conteúdo e gratidão pela sua contribuição, Alessandro. Pessoal, antes de abrir para as perguntas, eu vou só lembrar a todos que tiverem interesse, os participantes que tiverem interesse em receber o certificado da palestra de hoje, coloca os nomes no chat, tá? Coloca o seu nome que a nossa equipe estará enviando os certificados do treinamento de hoje, da palestra de hoje. E nós não temos muito tempo, mas dá para fazer, sim, algumas perguntas sobre as palestras, e eu vou direcionar, então, doutor Luciano, pode iniciar aí com algumas perguntas? Opa, com certeza, Rosi. Primeiramente, parabéns aí aos palestrantes, a gente sabe que essa temática é muito nova, a gente ainda vai ouvir falar muito de LGPD, a gente vai ouvir condomínios sendo autuados por vazamento de dados, empresas também, e isso a gente vai ter que repisar aqui no Condocenter inúmeras vezes, até que, como o próprio Falcão disse, né, precisa mudar o mindset, precisa mudar a forma de pensar dos síndicos, dos administradores. Então, o Condocenter vai ter um papel fundamental nisso, nessa mudança de comportamento, né, dos controladores e dos operadores de dados. Então, vamos lá, passando para as perguntas. Vou fazer agora aqui as perguntas primeiro para o Falcão. Uma pergunta minha, viu, Falcão? Uma dúvida que eu tenho na hora que você começou a explanar sobre o tema. Você falou aí da figura do DPO, né? Que nada mais é do que a pessoa que é o guardião ali dos dados. Nos condomínios, essa pessoa obrigatoriamente vai ter que ser o síndico ou não? Ele pode delegar isso para alguém da administradora, do TI, do condomínio, do jurídico dele? Como que funciona? Bom, como eu disse, o DPO é uma figura que é o canal de comunicação. Nós aconselhamos, quando fazemos a implementação, que seja realmente até um funcionário que ele tenha só essa única função. Tá? Porque ele vai ter que fazer uma auditoria nos fluxos, então ele não pode, muitas vezes, se tiver uma outra função, ele corrigir ele próprio. Então, é interessante que, de repente, ele tenha um funcionário só para isso. Porque se o síndico assumir esse papel, ele tem que ter consciência que, muitas vezes, ele vai ter que auditar ele próprio, né? Ele vai ter que apontar os próprios erros dele. Então, isso ele tem que ter consciência. Então, ele pode ser realmente o DPO, não é o que nós aconselhamos, mas pode ser, sim, ou contratar uma pessoa exclusiva ou arranjar um encarregado profissional, como eu sugeri, que atenda vários condomínios ao mesmo tempo, como síndicos profissionais. Essa é uma possibilidade. Entendi, maravilha. Aí, ó, Vanderlei, as outras administradoras, fica a dica aí, ó. De repente é um serviço que vocês podem passar a oferecer para os síndicos e condomínios. Vamos lá, uma pergunta aqui do Robson, da RRS Manutenções. Em caso de vazamento de dados e uso por criminosos estelionatários, Falcão, de quem é a responsabilidade criminal nesse caso? Aí, como nós utilizamos muito essa expressão no direito, depende. Por que razão? Você tem que analisar de que maneira ocorreu esse vazamento. Pode ter sido por um hack, mas e se por acaso foi feito esse vazamento porque houve um descuido
na tecnologia utilizada, um antivírus ou um firewall ultrapassado. Então, teria que se analisar de como isso aconteceu caso a caso, né? Pode ser só culpa do controlador, como ser culpa do controlador do operador junto. É sempre caso a caso, não tem como dizer para você de quem seria a culpa assim de maneira aleatória, né? Entendi, perfeito. O Paulo Bicalho, da Domo Seguro, está perguntando aqui como os síndicos podem se precaver perante as administradoras de condomínios para saber se as administradoras já estão adequadas à nova Lei Geral de Proteção de Dados e como elas trabalham ali com os dados coletados dos moradores. É muito pertinente a tua pergunta, Luciano, porque, como eu disse, o que o síndico deve fazer é se documentar. Por exemplo, ele mandou um e-mail para a administradora, para os seus parceiros, do modo geral, perguntando se eles estão adequados ou que estágio que se encontra nessa adequação. É uma maneira dele já começar a se proteger no caso de um incidente de vazamento de dados, seja interno, seja através de hack. Ou seja, tudo sempre documentado. O ideal é que ele realmente ele entre em contato através desses e-mails com os seus parceiros e perguntando que estágio eles se encontram de adequação à lei, porque todas as empresas terão que fazer isso, sem exceção. Legal, boa dica aí, Falcão. E aproveitando a pergunta do próprio Paulo aqui, qual é o primeiro passo que o síndico deve tomar para ficar tranquilo? Ele tem que contratar uma assessoria para explicar o que ele deve fazer? Ele deve apresentar um checklist para os fornecedores do condomínio? O que ele deve fazer? O que você aconselha o síndico, Falcão, que não tem ideia por onde começar a readequar ou adequar o condomínio à LGPD? Uma coisa que nós usamos, né, quando é feita uma adequação é o que a gente chama de data mapping, né? O termo em inglês que é o mapeamento dos dados, né? Então, o ideal é que o síndico, não adianta, como eu falei, um checklist ou mesmo uma política de privacidade modernizada ou coisa desse tipo. É importante que o síndico, que venha realmente alguém, uma empresa, uma pessoa que saiba esse tipo de processo, para mapear de que maneira esses dados estão transitando dentro do condomínio. Sabe? Que nem o próprio Alessandro falou. Se por acaso tem aquele livro de portaria, por exemplo, um exemplo que eu sempre cito, a reunião de condomínio, por exemplo, da Assembleia, tem aquela lista com 500 nomes, só 50 que comparecem. Todo mundo que vai assinar aquela lista acaba tendo um vazamento de dados do outro. E depois que essa lista sai de lá, vai para onde? Quem trata? Como é cuidado? Onde é arquivado? Quem tem acesso? Então, a resposta é que, de repente, o síndico precisaria de alguém para dar uma verificada como estão esse fluxo de dados e criar sistemáticas para que ele possa se proteger. Tá? O processo é um pouco longo, mas desde o começo que ele já começou a se adequar, isso já é considerado, entendeu? Porque a adequação não é uma coisa de uma hora para outra, como eu disse, não existe milagre. Entendeu? Não, com certeza. E além da adequação do próprio síndico, né, da mudança de comportamento do próprio síndico, ele também vai ter que tentar implantar isso dentro dos funcionários do condomínio que trabalham também com esses dados, né? Então, neste sentido, já existe algum tipo de treinamento, algum tipo de curso para que esses profissionais sejam orientados em como trabalhar em cima da LGPD, Falcão? Como eu disse, cada caso é um caso, né? Não existe vamos dizer assim, uma fórmula de bolo que vai ser desse jeito. Então, não existe um curso para você fazer esse tipo de coisa. Normalmente, o que nós fazemos é nós ministramos esses treinamentos com os porteiros, ou mesmo com os atendentes das empresas, como eu te falei, muitas vezes precisa de um canal exclusivo. No caso do condomínio, é o próprio porteiro que tem que fazer isso. Mas esse treinamento específico ele não existe. Pode ser que alguém venha fazer, porque é mais ou menos parecido o padrão, entendeu? Mas específico, um curso assim, não. Ele é feito na hora, porque depende do condomínio. Um condomínio pequeno é um treinamento, um condomínio muito maior é outro, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. Então, novamente, é aquela coisa, cada caso é um caso, mas o treinamento tem que existir e tem que existir, isso é fato. Maravilha, Falcão. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode encaminhar diretamente para o Falcão ou então para o Condocenter e a gente encaminha para ele. Tá? E tem aqui uma pergunta para o Alessandro, da ConnectCom. Fábio, da Ion Energia, está perguntando, o Alessandro,
se o porteiro ele consegue acessar a qualquer momento todos os dados dos moradores. Boa noite, Fábio. Obrigado pela pergunta. Está aí um ponto interessante. Quais seriam todos os dados, né? Então, vamos lá. Os dados que o responsável pela unidade pode cadastrar hoje são os próprios dados, inclusive os dados sensíveis, né? Então, RG, CPF, quando ele é coletado sua biometria, né, na implantação de um controle de acesso. Além disso, na unidade também tem os dados dos moradores, e aí estamos falando de menor de idade, maior de idade, pessoas com alguma sensibilidade ou portadora de alguma situação de acessibilidade, né? Então, o que o porteiro deve ver? Então, ele deve ver aquelas informações essenciais para o seu trabalho. Então, por exemplo, quando ele vai consultar o dado de uma unidade, ele não precisa, como eu disse na palestra, acessar um sobrenome, né? Ele não precisa acessar, muitas vezes, fotos, né, em um primeiro momento. Ele pode até clicar para aparecer uma foto em uma eventual necessidade. Então, como o Falcão explicou, né, a gente precisa sempre estar atento ao que é relevante o porteiro acessar. O que não é relevante, a partir de então, ele deve acessar, não acessar ou acessar cada vez menos. Tudo bem? Espero ter sido claro. Muito obrigado. Não, tudo já. Valeu. Foi sim, foi sim. Então é isso aí, pessoal. Volto a palavra com a Rosi. Mais uma vez, parabéns aí aos palestrantes. E tenho certeza que vocês estarão à disposição dos nossos parceiros síndicos e administradores, caso haja alguma demanda, caso haja alguma dúvida nesse sentido. Obrigado mais uma vez. Rosi? Gratidão, doutor. Gratidão, então, aos palestrantes dessa noite. É um assunto ainda muito novo, né? Ainda com muitas mudanças, como o doutor Falcão comentou. Com certeza ainda terão mudanças, adaptações, mas a gente já precisa começar a trazer para o conhecimento e praticar, né? E essa é a ideia do Condocente, para isso que nós estamos aqui, para ajudar aí nos desafios de descobertas, de buscar novas informações, é esse o nosso objetivo de estarmos aqui. E falando em estar aqui, em breve nós já estaremos, né? Então, nós já temos aí data reservada para a nossa próxima palestra,